Já estamos em Elul. Hoje começa? Elul. Bom, esse mês de Elul, que começa hoje, ele marca o rei está no campo. Então, isso já responde essa questão da dualidade. A pergunta é: por que no dia de julgamento, que é Rosh Hashanah, a passagem de ano judaica, e por que é um dia de julgamento, de dor, de luta, de tristeza, pânico, medo, tudo aquilo que poderia ser o que uma pessoa poderia sentir em relação a uma negativa, a um julgamento pesado sobre ela, ou seja, ela não teria o nome escrito para o próximo ano. E aí a questão é: e como manter um coração alegre? Tá? Como que a gente vai estar triste, mas vai estar feliz? Como é possível isso? Não é verdade? Não é só nisso, porque se a gente falar em termos, puxando para um lado espiritual, as pessoas vão achar que isso só é possível em termos espirituais. Será que só no plano emocional alguém não consegue ser triste e feliz? Aonde começa esses pensamentos, fica tudo na cabeça da pessoa. E aqui é importante ver a escola que a pessoa tem. Aqui a escola eu estou chamando vida. Que tipo de escola de vida a pessoa tem? O ambiente como a pessoa frequenta. Se você é criado num lugar em que Deus vai ser encarado como aquele que é bom para com você somente quando Ele faz tudo por você, ficou certo? Não, né? Então a pessoa ela vai construindo os arredores, ou seja, aonde ela está e tudo que tiver ao redor. Então, para onde ela vai levar esse padrão de comportamento. E aí, ou seja, vai dar certo? Não vai. Só que a grande maioria das pessoas são assim, né? Tá triste, ou então tá triste, mas se finge de alegre. O importante é estar triste e demonstrar tristeza, mas que a tristeza não entre, não vá sucumbir. Aí a pessoa vai pegar uma depressão, por exemplo. Ser triste, ficar triste com uma situação é uma coisa, entregar-se à situação é outra coisa. Agora, se eu fico aborrecido com aquilo que eu estou enxergando no meu ao redor, como que eu vou fazer? Se eu estou olhando aquilo que está ao meu redor, os meus olhos estão postos em Deus? Por exemplo, ergo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Então aqui é uma base. Se o meu socorro vem de Deus, então significa que mesmo eu olhando todo o meu redor, o que vai acontecer? As pessoas se entregam àquilo que vê. Por isso determinados ditados populares, frases bíblicas, que vai dizer nesse contexto aí, tipo, não creio naquilo que vejo, mas creio, como é que é? Até eu já me confundi. Não creio naquilo que vejo, mas creio. Isso aí, tem até uma música que fala isso.
Ou seja, mas é um texto de Novo Testamento, muito famoso, que as pessoas se apegam e vai dizer, ou seja, usando lá do jeito que está, andar com os olhos das circunstâncias e andar com os olhos da fé. Circunstâncias é aquilo que a pessoa traz no comportamento de nefesh. Nefesh é aquilo que você utiliza para simplesmente viver: comida, bebida, amigos, cinema, teatro, futebol, bebidas, encontros, colegas, família, tudo aquilo que você está construindo que fica no teu redor. E quando essas coisas entram em pane, amigo vai embora, briga em família, não sei mais o que, teu time rebaixado para a segunda divisão, aí acontece todas essas coisas, quebrou esse ao redor, aí a pessoa se perde. Agora, se eu não olho com os olhos das circunstâncias, tem como não olhar para as circunstâncias? Tem? Não tem. E se tiver, não é saudável. Porque você tem que olhar para as circunstâncias, sentir o impacto, sentir a dor, tá? E aí vem uma questão de uma frase aí que a minha sogra falou, né? Como é que dói menos? Aceita que dói menos. Eu estava vendo uma aula do Rabino Dudu ontem, que ele falou sobre culpa. Gente, uma aula sensacional, 37 minutos, mas olha, vale a pena ouvir e vale a pena ver de novo. Nada a ver com a Globo, mas vale a pena ver de novo. E o jeito que é colocado é sensacional. E numa situação dessa, sem querer colocar o contexto que ele coloca lá, mas cai bem nisso, chega uma hora que de todas as coisas, as desculpas que nós temos, ainda que nós podemos falar que foi Deus quem fez, ou que houve culpa, ainda que houve culpa ou não houve culpa, alguém vai ser penalizado. Mas no final das contas, seja quem quer que for este que foi eleito como culpado, sobrou uma coisa para cada um de nós: o ato de fazer. A escolha de fazer, de continuar. É bem esse louvor que a gente cantou aí, baseado no livro de Jó. Bem sei que tudo podes, meu amado, os teus planos não serão frustrados. Aí você pensa assim: os planos de Deus não são frustrados, os nossos são. Será que Deus tem plano frustrado? A gente nunca para pensar, né? Quando você pensa assim, Deus pode todas as coisas, aí a gente vai superdimensionar Deus. Ele não precisa ser superdimensionado, porque Ele é o que é. Mas pensando de um jeito humano nosso, a gente olha para Ele e a gente atribui um poder, ainda que um poder grande, esse poder que a gente atribui, ele é limitado. Porque ele está partindo do ponto daquilo que existe aqui dentro. Ora, por maior que seja aqui dentro, é finito, é pequeno. Então a gente não pode atribuir uma grandeza a Deus, porque estamos apontando uma grandeza, mas o começo da atribuição de grandeza vem da nossa cabeça. Então é muito pouco, não dá, fica fora. Mas é assim que a gente age e serve como modelo. A gente olhando para Ele e apontando para Ele essa dimensão grande, aí a gente pensa assim: se Ele pode todas as coisas, logo os planos dele nunca é frustrado. Ou então uma comparação bem pobre, mas para ilustrar o que eu estou querendo dizer, é que a gente pensa assim: você vê uma amiga rica, aí você pensa assim: poxa, queria tanto aquela bolsa, custa R$2.000 aquela bolsa, nunca vou ter esse dinheiro para ir lá comprar. Aí você pensa naquela tua amiga e fala assim: olha, ela não tem esse problema, ela não sabe o que é isso, porque se ela quiser essa bolsa, ela vai lá e compra. O que é R$2.000 para ela? Nós não estamos atribuindo algo àquela pessoa. Aí a gente pergunta:
Será que os planos dessa moça rica não é frustrado? Só porque ela tem toda essa dimensão que nós atribuímos a ela? Agora eu volto para o Eterno. Será que o Eterno não tem planos frustrados? Aí você vai falar, poxa, aqui é difícil responder. Mas o que vocês acham? Nisso que a gente está conversando, será que Deus tem planos frustrados? A minha opinião, eu acho que tem. Eu acho que, por exemplo, dá um exemplo bem idiota, como eu ouvi hoje, né? Não existem perguntas idiotas e nem pensamentos idiotas. São coisas diferentes. Quando Adão pecou, na minha opinião, para ele foi uma frustração. Quando ele pediu para Abraão esperar por Isaac, e Abraão foi lá, passou na frente e teve o primeiro filho, para ele deve ter sido uma frustração. E assim por diante. De forma simplificada. Talvez você nem entenda assim. Isso. Mas já que você perguntou. Um jeito humano de demonstrar. Não estou levando nada para Ou seja, a partir do momento que Deus enxerga que Abraão tinha condições de esperar, e quando ele é seduzido pela conversa da esposa, o jeitinho, que houve um jeitinho, que era um jeitinho aceitável da época. Você tem razão, não deixa de ser um plano frustrado. Mas quando ele olha para você, para mim, e vê que a gente tem condições de passar por essa situação, que a gente esteja passando, cada um na sua, e a gente dá uma titubeada ali, podemos dizer, é um plano frustrado, porque ele confiou em você. Agora, a pequenez do homem é que a gente atribui grandeza a Deus, achando que, porque Ele é grande, posso crer no amanhã. Então, porque Ele é grande, posso crer no amanhã? Porque Ele é grande, Ele vai me livrar da dor? Só que nós sabemos que é justamente a dor, a frustração, o plano frustrado, que traz maturidade para a gente. É assim que a gente aprende a reconhecer valor nas coisas. O povo dele pecou e Moisés vem interceder pelo povo, que fala: vou acabar com todo mundo, vou começar uma descendência a partir de você. Se você for olhar o lado psicológico disso, é uma grande frustração. Frustrou-se tanto, falou: vou fulminar todos vocês, não quero saber. Agora vamos pensar assim, vocês entenderam qual é a parte que ela está lembrando aí? Agora imagina se Moisés fala assim: poxa Deus, que honra que você está me dando, então nós vamos começar uma descendência agora com o meu nome. E lembrando que, olha, gente, pensa como dá a impressão que não tem sentido. Ele falou isso para Moisés, né? Moisés, eu vou destruir esse povo, eles não estão sendo dignos agora pelo que eles fizeram, e eu estou disposto a começar uma descendência através de você. Não foi isso? Agora, um pouco mais lá para frente, que não foi tanto tempo assim, ele diz assim: Moisés, prepara o teu irmão e diga para ele para subir ao monte, que ele vai ficar por lá mesmo. E já anuncia também para ele que ele também iria morrer, ele, Moisés. E colocando os dias, antecipando, colocando tudo numa panela só, ele diz: prepara o teu sucessor. Ele foi bater, claro, será um dos meus filhos. O que o Eterno fala? Não é nenhum dos teus filhos, nenhum dos teus 2 filhos. Agora, ele podia falar: mas Deus, não tem muito tempo. O Eterno me disse que ia começar uma descendência através de mim. Gente, se vai começar uma descendência através dele, o filho dele não foi escolhido para ser sucessor? Tá, então a gente pode bater o martelo aqui, dizendo: Deus, não é que Deus estava mentindo, tá? Ele está dialogando, ele está conversando. E quando Deus dialoga com a gente, conversa com a gente, através das experiências da nossa vida, Ele faz isso. É que a gente não está entendendo. Quando Ele coloca essas situações para a gente, não é para a gente acreditar nelas e
E Moisés tinha que falar assim: tá bom, Deus, eu acredito nisso, e vai ser uma geração 10, hein? Que nós vamos ter através de mim. O Eterno ia ficar sem graça, né? Porque com certeza ele coloca essa conversa, essa expectativa, para quê? Para forçar a pessoa a sair do seu eu, do seu mundinho. E veja só, para onde Moisés foi dando resposta? Ele saiu fora do círculo que ele está vivendo, as circunstâncias que ele está vivendo. Ele volta lá no que seria o começo, que está distante dele, inclusive no tempo. Está distante no tempo, e fala assim: eu não posso aceitar uma coisa dessa, Deus, porque quando eu chegar na eternidade, como eu vou encarar Abraão, Isaac e Jacó? E ele usa um termo, né? Uma cadeira de 3 pernas. É isso? Não vai parar de pé. Alguma coisa, ele usa do equilíbrio. Por que ele estava falando isso? Porque já tinha você tem uma cadeira de um pé só, uma geração que seria começando com ele, já tinha 3. Então já tem 3, já dá, né? Já fica de pé. Uma só não, a não ser o pessoal de circo, que equilibra, tá? Agora, sem querer, a gente serviu nesse exemplo para mostrar como que a gente precisa viver ao redor que nós estamos, mas as nossas decisões e o nosso plano mais alto, em se tratando com o Eterno, com Deus, você tem que sair desse mundinho, e você tem que aprender a olhar o todo. Aí sim, aí fica essa situação de... Agora a gente entra naquela pergunta que ele fez lá no começo: é possível ser triste por causa de um julgamento e ficar alegre? Já demos a resposta. A resposta é justamente o quê? O julgamento, quando chega até nós em Rosh Hashanah, ele vai julgar individualmente, né? Ou seja, um povo, e vai julgar você. O que você fez nesse ano de 5.778? Ou o que você fez nesse ano 2017 ou 2018? Como foi esse teu ao redor? O que você construiu ao teu redor? Você ficou preso nas coisas que estão ao redor? Se ficamos presos nesse ao redor, então a gente se encheu de tristeza. Logo, nós vamos temer pelo julgamento, porque a gente pode ser reprovado. Não é verdade? Aí vem a apreensão, tristeza. Agora, como que nesse dia desse julgamento a gente vai se alegrar, que foi o pedido dele? Quero que tenha alegria. Se a gente ouve a voz dele dizendo: eu quero que tenha alegria, subentende o quê? Eu aceitei o teu perdão, teu pedido de desculpa. Eu aceitei e já acertei que você vai viver pelo menos mais um ano. Então ele já está dando ao mesmo tempo. Quando você consegue sair do ao redor e aponta para cima, você está feliz. Estou triste, mas estou feliz. Está dando para entender? Nesse sentido, ele deve estar no mesmo barco que a gente, né? Porque ele, enquanto ser que precisa julgar, não deve ser fácil também, né? Então, no dia que ele tem que julgar, acho que ele tem que escolher a alegria também, porque se ele escolher olhar, assim, nossa, que peso, né? E agora? Entendeu o que eu dizer? Sim, é isso mesmo. Como julgador, ele deve escolher a alegria também. Partindo desse ponto, não, eu acredito também, porque há um outro meio que a gente, como eu disse, que a gente parte de um princípio que a gente joga uma dimensão para Deus. A gente, na nossa cabeça, a gente aumenta e atribui, embora isso é errado, porque está partindo da nossa cabeça, que é finito. Não tem como o finito querer julgar o infinito. Mas
humanamente é assim que a gente faz. Se a gente faz isso, por que a gente não faz o processo inverso? Raramente a pessoa, o ser humano, admite que Deus passa o período de tristeza com você. Ainda que você pense aqui na sua cabeça, mas no momento da prova, o que é realmente, pode ir pelas religiões afora. Qual é a frase do cristianismo, por exemplo, famosa? Deus, por que me abandonaste? Gente, não é a frase atribuída a Jesus na crucificação? Se é um ícone de Deus que se tornou homem, que o cristianismo usa, então aqui, quem que criou este Deus homem? Foi o homem. E se o homem, o humano que criou esse Deus homem, ele criou inclusive essa representação que eu estou falando. Porque aqui ele também não admite que Deus está passando o momento da dor junto. Porque na verdade Deus passa o momento da dor com a gente. Mas como o humano acha que não, então está reproduzido na própria vida aí de Jesus, que não que ele não tenha existido, mas a formulação, o jeito é uma criação religiosa. Então nesse sentido, quando ele diz lá as palavras na crucificação, ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, alguma coisa assim, não é? Que significa Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso é o Salmo 22. Aqui nós estamos falando, o homem acha que no momento que você mais precisa, ele te deixa na mão. Agora eu pergunto para vocês, isso é verdade? Gente, se o teu amigo, colega, quando você precisa dele, ele te deixa na mão, o que você faz? Na próxima oportunidade você joga na cara dele, você não é confiável, você me deixou na mão na hora que eu mais precisei. O filho fala isso para o pai, e fala mesmo, cansei de ver isso. Você não agiu correto comigo, porque você me abandonou na hora que eu mais precisei. O pai pode falar isso, ou as pessoas. Sempre que alguém está no momento de necessidade e aquele que é a pessoa que está do lado, que seria o socorro, não ajudou, a gente fala, você me deixou na mão, fiquei sozinho. Isso é um comportamento humano. Veja, esse comportamento humano, ele passou para a religião, para dentro daquilo que se chama de espiritual. Mas eu pergunto para você, Deus deixa a pessoa na mão? Procure me dar um exemplo que o Midrash coloca, apontando a Torá. Alguém lembra de alguma coisa? Nas histórias que você ouve da Torá? Vou dar uma dica. Aí você fala, é muito grande, né? Eu vou dar uma dica naquilo que eu quero, do que eu estou falando. Bezerro de ouro. O que Deus fez? Era a época que Moisés estava no céu com o Eterno, não é? Aí o que o Eterno faz? Você tem que voltar rapidinho, já chamei o elevador, você vai ter que descer agora. Aquele povo lá pecou. Aí Moisés disse, peraí, aquele povo não, o teu povo, o nosso povo. Mas eles me abandonaram. Se eles te abandonaram, certamente eles não fizeram. Aí Deus fala, fizeram sim. Mas se eles te abandonaram e fizeram, então significa que eles não, também fez. Então eles criaram, se prostraram e adoraram. Aí vem o lance que você falou, olha, eu estou disposto a criar um povo baseado na tua geração. A gente volta para o exemplo que você deu. E o papo vai rolando aí, tal.
Qual é a decisão que o Eterno tinha tomado? Se retirar do meio do povo. Não é? Aí Moisés fala assim: bom, se a tenda do Eterno está fora do arraial, então a minha também vai ficar fora do arraial. Porque onde está Deus eu quero estar. Está fechado com Ele. Mas quando é feita uma nova, um conjunto de tábuas da lei, que aquelas primeiras ele quebrou, né? E então na hora que Deus ele ordenou que se fizesse o que? O tabernáculo. O tabernáculo feito e colocando ele no meio do povo era o que? Era uma prova para que o povo entendesse que Deus havia perdoado e que Ele estava no meio do povo. Ou seja, Deus estava no meio do povo quando o povo estava sofrendo na dor. Será que temos outros exemplos? Temos, conforme você for lendo a Torá e lendo as histórias do Midrash, você vai lembrar disso que eu estou falando. Porque se você lembrar dessas histórias e lembrar desses pontos, você vai aprender que nós temos todo o direito de viver a nossa dor, de chorar, de ficar aborrecido, de ficar triste, aqui, no nosso redor. Porque nós não estamos enxergando além disso. Porque o que nos faz sofrer e ficar triste é aquilo que a gente está enxergando, é isso. E quando a gente reclama, a gente só reclama por causa disso aqui que a gente está vendo. Quando Ele nos permite, aquela gotinha do Mazal, que Ele permite que a gente compreenda um pedaço de um todo, nós não temos essa tristeza mais. Por quê? Porque a gente já se viu livre daquela situação. E o que todos nós queremos não é ser aprovado e ser livres em cada situação? É isso. Aí você diz assim: tudo bem, você sentado aí falando e eu sentado aqui ouvindo, é muito fácil. De fato é mesmo, né? É fácil. Mas se a gente está tratando aqui como exemplo real da nossa vida, é para que o dia que eu tiver ali na minha prática de vida e você tiver na tua prática de vida, a gente tem que lembrar desses momentos. Que a gente não pode, no momento que a gente tem que provar, a gente tem que pensar assim: olha, não é frustrante quando um professor na sala de aula faz uma pergunta para você e faz justamente aquela pergunta que você não sabe responder? A gente não passava vergonha? Não é verdade? E aí você fala assim: eu não vou passar vergonha mais. Aí você começa a estudar. Aí naquilo que você sabe, o professor não te chama. Não dá uma ponta assim: poxa, agora que, né? Então a gente tem que entender que aquilo que a gente está treinando, forçando você a compreender os aspectos do teu eu, você entender que você forma esse mundo ao redor. E a gente vai chorar as pitangas por causa dessa criação que a gente fez. Gente, a frase que eu gosto de dizer: nada é tão simplista assim, né? Porque é isso que eu estou falando, esse nosso mundinho tem um monte de variante aí. Tem relacionamento com pai, mãe, esposa, filhos, trabalho, marido, patrão, amigos, traição, infidelidade, briga, rejeição, depressão, doença, morte de pessoas, assim, é um monte de coisa. Mas eu quero que você lembre que nunca foi impedimento a você, nunca foi exigido de você, como a religião pede, que na hora da dor você demonstre fortaleza. Isso é um erro. É um erro. Tanto é que as pessoas, aquele líder maravilhoso, que a gente pode apontar para Moisés, por exemplo, e ele foi esse líder que ele trouxe tudo para ele e ele foi um super-homem diante do povo? Não. E quando ele colocou o rosto em terra
e chorou e pediu ajuda de Deus. Um super-homem faz isso? No meio do povo? Não faz. A gente vê, a opinião minha, eu não conheço a história, mas na minha opinião aí o padre Marcelo Rossi, é Marcelo Rossi? Ele era um homem bonito, vistoso, cheio de vida, tal. Ele atingiu, talvez, eu nunca vi um padre ter tanto sucesso, ter uma igreja tão grande como ele teve. De repente, o homem ficou um morto-vivo, pele cobrindo o osso. Ele está se recuperando agora. Então, como que pode? Uma pessoa que atingiu o estrelato, atingiu um ponto mais alto, não era para ele estar mais bonito? Ali foi que ele, não sei se tem essa palavra, ele enfeiou-se. Se não tem, só para você entender. Ali ele permitiu ser feio, tá? As igrejas cristãs contam tem pastores, tem um inclusive que eu conheci. Qual era a especialidade dele? Dar aconselhamento para pastores que estavam sobrecarregados em suas comunidades. Por quê? E sabe qual é o motivo dessa sobrecarga? O motivo era o quê? Ele simplesmente sempre se mostrar diante das pessoas como aquele que aguenta tudo. Só que chega uma hora que o corpo não aguenta. Aí a pessoa cai de uma vez. Aí fica feio, abandona, faz um monte de coisas. Por isso que a gente vê o exemplo Aharon. Gente, Aharon, ele teve uma coparticipação naquele bezerro de ouro. De repente, ele se vê tão baixo, que ele pensa assim: acabou para mim, eu não vou conseguir mais olhar para Deus. Aí o Eterno monta o tabernáculo, aquela coisa toda, vai ter a inauguração, ele manda chamar quem? Aharon. E diz o Midrash que a posição que ele está dava para ver o altar, o chifre do altar. Quando fala chifre lembra o que, gente? Vai lembrar o animal. E o animal vai lembrar o que? A participação dele. Aí ele fala: não posso, não consigo. Agora aqui não é tristeza de abandono de alguém que não tem responsabilidade. É o contrário, é alguém que está se humilhando, é alguém que não está tendo vergonha de mostrar que também é um homem que sente. Eu sinto, você sente. Eu te ajudo, mas você me ajuda. Quem que é grande? Grande é o Eterno. E quem que precisa da força do Eterno? Eu e você. Quando eu cair, que Deus não permita, eu terei vocês para me ajudar. E quando vocês tiverem problemas, vocês terão a mim para ajudar. Isso faz a força. Mas até você pedir minha ajuda, você já vai se ajudar. Quando você lembrar do dia de hoje e você lembrar que ao redor está toda a tua criação, toda a fortaleza que você idealizou, criou. E aí, o que você pensou que a gente chegou à conclusão hoje? Que você acha que o Eterno te abandonou. E eu já te mostrei que a religião aponta que Deus abandonou. Mas eu estou te mostrando que o Midrash traz uma palavra para o povo dizendo que não, Deus não abandonou, ao contrário, Deus veio morar no meio. E ainda coloca um santuário para que a pessoa pudesse sempre lembrar que Deus está no meio. Outra coisa interessante, a figura dos querubins
no propiciatório. Que imagem bonita que está aí. Em tempos de aprovação, os querubins estão um de frente com o outro, com as asas abertas, mostrando a aprovação, que está tudo ok. Mas quando o povo começava a pecar naquilo que está errado, o que acontecia com estes anjos? Eles ficavam de costa, um para o outro, mostrando a aprovação. É um sinal? É um sinal. Então, o que a gente pode aprender? Que os sinais que eu mesmo vejo no meu ao redor, também vai ser possível ali a gente ver um sinal da parte de Deus. E aí eu tenho que aprender. Aí entra naquilo que a gente vem conversando. Uma pessoa que não tem um estreitamento com Deus, como que ela vai querer perceber a presença dele nos momentos difíceis ou nos momentos alegres? Concorda que fica difícil? Um pai que não tem um relacionamento com o filho, como que ele vai colocar em prática uma emoção de falar sobre o filho? Tem como, gente? Ninguém dá aquilo que não tem. Então precisa ter a relação. Bom, talvez a gente tenha mudado no decorrer a história, mas eu creio que a resposta bate, porque é possível no dia do Rosh Hashanah. Então, Elul, o mês que está começando hoje, é um mês que ele está antecedendo o julgamento, e é um mês que para cada dia deste mês é para você fazer o quê? Um exame de consciência, pensar naquilo que você fez. E quando você pensa naquilo que você fez, não é para você pensar só nas coisas boas, é pensar nas coisas que você poderia ter feito melhor. E aí sim você vai poder trazer uma oferta a Deus. Não oferta em dinheiro, mas a oferta que é você, diante deste dia. E aí sim a gente vai poder entender aquilo que Davi fala no Salmo 51, no verso 17, que para Deus não é um sacrifício que ele vai ter prazer, mas ele vai ter prazer de ouvir um coração sincero, contrito. Este ele não despreza jamais. Portanto, chegar nesse momento também é colocado que neste mês é atribuído que o rei, aquele que governa dentro do palácio, você vai lá no palácio, nesse mês de Elul, você não vai encontrar o rei lá no palácio. Você vai encontrar o rei lá no meio do povo, porque ele sai do palácio e vai lá no meio do povo. Isso é uma atribuição a Deus. Nesse momento de julgar o povo, ao invés de ele julgar de dentro da sala fechada dele, não, ele vem. Já que a pessoa não vai até ele, ele vem para o meio do povo. Gente, isso não é uma imagem linda, maravilhosa, de amor. Ele vai estar mais próximo. Se o problema é pedir perdão, ai Deus, eu preciso pedir perdão, Deus. Aí a pessoa fala, mas achando, nossa, como é que eu vou chegar lá para falar? Não precisa chegar lá, porque ele veio para pertinho de você. Tá? Então nós temos o mês de Elul para que a gente possa realmente fazer este exame de consciência, buscar o Eterno, porque ele está perto. Aí novamente volta o texto de Deuteronômio, Devarim. A palavra do Eterno está perto de ti, na tua boca. De fato ele está perto, é acessível para que a gente faça. Sabendo que ele está perto, que ele é acessível, que ele vai nos julgar, mas ele já vem para julgar, e embora o julgamento dele é com equidade, é um julgamento com plena justiça. Se é um julgamento com plena justiça, então você já está em vantagem, porque a possibilidade de você alcançar perdão, ela é grande. Se a gente já parte desse princípio, o que tem que brotar no nosso coração? Alegria. Então é possível nesse dia estar alegre
num dia que é de tristeza. Respondido? Deu para entender isso, gente? Então a proposta de hoje era essa, embora a gente dê um ao redor aí, que eu acho que fica muito legal para você pensar no dia a dia da tua vida, nos teus problemas psicológicos, naquilo que a gente traz, para a gente poder aprender justamente isso. Deus não se afastou. E aí lembra, quando crucificaram Jesus, passa uma pessoa lá, o que falavam para ele? Alguém lembra? Dizia para ele: você não é Deus? Então desça daí. Você quer salvar os outros? Salva a você mesmo. É aquele tal negócio. Como que você vai ajudar todo mundo se você não é capaz de ajudar? Você não ajuda você? Eis a questão. Tá? Então o nosso Deus, Ele está perto. Ele vem até nós. E nós estamos olhando tudo ao redor e devemos olhar para Ele. Mas tem um problema aí, né? Quando a gente olha para Ele, humanamente falando, esses exemplos que eu já citei, só relembrando aqui agora, quando olha para Ele, a gente atribui. No começo atribuiu grandeza a Deus, agora você atribui falta. Você me abandonou. É isso que você tem que entender. Deus não te abandonou. Onde está o erro da religião aí? Ela fala que Deus está perto, que te ama, mas é a mesma que fala que Deus te abandonou. Pode perceber. É assim que as pessoas agem. Alguém vem te aconselhar e fala assim: fica assim não, Deus é grande, isso vai passar, Ele vai te ajudar, Deus é bom. Aí essa pessoa, no meio da dor dela, o que ela expressa? Chorando: Deus, você me abandonou. Aí novamente você tem que entender: Deus te abandonou? Não, você tem que entender justamente isso. O Elul que nós estamos falando, que ele larga o palácio e vem transitar no meio do povo. Você tem que entender que ele desceu, olha lá, Gênesis capítulo 11. O que conta lá a história? Confusão das línguas. Por quê? Construção da Torre de Babel. O que é o diálogo ali? Eia, desçamos a terra para ver o que eles estão fazendo. Então Deus abandonou? Ele veio. Dilúvio. Deus abandonou? Deus, você me abandonou. O que ele fala? Estou olhando aqui, mas eu estou encontrando alguém, que é Noé. E ele então vem e se apresenta a Noé e oferece recursos para as pessoas. Então Deus abandonou? Deus não abandona. Fechando, olha quanto exemplo eu estou dando. Fechando: ainda que a mãe que gerou seu filho o abandonar, eu, o Eterno, não te abandonarei. As pessoas creem nisso? Creem nesse texto. Mas na hora da necessidade, o que elas falam? Deus, você me abandonou. E eu quero que você aprenda a não dizer: Deus, você me abandonou. Deus, você não me abandonou. Porque quando você entende que Ele veio, aí a gente tem que, não é o tema da aula de hoje. Aí entra um tema dentro desse tema. Qual seria? Quando Ele vem para te tirar da dor? Não, porque às vezes essa dor é necessária, mas Ele vem para passar o período da dor com você. É aqui que faz toda a diferença. Tá certo? Então podemos encerrar, senão eu vou começar a ficar falando mais coisas, porque uma coisa puxa a outra.